dia, boa tarde, boa noite. Você que está acompanhando mais um episódio do Futebola Podcast. Meu nome é Gabriel Franco e hoje, diretor, estou trajando a camisa do homem, né? A camisa do cara que todo mundo conhece. Aqui, ó. Ei, Gabigol, hein? Gabigol Cruzeiro. O tal do Gabigol, do siliconado, do, quem sabe aí pra muitos, o segundo maior ídolo da história do Clube de Regatas do Flamengo. E pra você? Pra mim também. Mas vamos falar disso daqui a pouco mais pra frente. Vamos aqui apresentar mais uma semana de falar do que melhor aconteceu. Essa camisa é de que ano? Camisa aqui, ó, do ano de 2020, tanto é que tá compete de campeão da Libertadores da América de 2019, aquela que o tal do Gabi decidiu com 2 gols pra cima do River Plate. Ano que também foi campeão brasileiro, com ele decidindo na reta final. Flamengo de 2019, que no episódio do Eu Não Aguento... Disputou com o Vasco. Disputou com o Vasco de 2000. E aí, se vocês quiserem saber o resultado, é só entrando lá. E aqui vamos falar do que melhor aconteceu na semana do futebol, principalmente focar no domingo, né? Que foi quando teve a grande decisão da Copa do Brasil. E vamos começar por ela. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil pela 5ª vez. É penta, se iguala ao Grêmio e tá a um título atrás do Cruzeiro. Pentacampeão da Copa do Brasil e pentacampeão brasileiro? Não, que pentacampeão brasileiro, diretor? O Flamengo é 8 vezes campeão brasileiro. É verdade. Isso aí é muito no passado. O Flamengo tá empilhando títulos. Campeão pra cima do Galo. Vitória que saiu lá em BH, 1-0, gol do Gonçalo Plata. Mas antes da gente falar dessa final, vamos falar um pouco do caminho do campeão aí nessa Copa do Brasil. Começou com Tite no comando. Tite no comando na 3ª fase. Flamengo que já entrou no bonde das oitavas, né? Não, porque antes entrava na oitavas, agora tá entrando na 3ª fase, que é uma fase antes das oitavas. E pegou o Amazonas, time que tinha acabado de subir de divisão, time de Sassá aí, que o Jô foi, depois saiu, enfim. Ganhou os 2 jogos por 1-0 sem cantar. É o time do Tite que ainda nunca funcionou, né? Nunca funcionou e o trabalho do Tite foi ficando cada vez mais arranhado e mais questionado com o passar do tempo. O Felipe Luiz está aí no seu 10ª partida sob o comando do Flamengo e o time já evoluiu muita coisa. Depois, nas oitavas de final... Quanto foi o placar desses jogos aí? 1-0, os 2, Flamengo. 2 gols de Pedro, inclusive. Um que foi dado pro Pedro, que é um chute de fora da área, que desvia no calcanhar dele e entra, enfim. O Flamengo passa, como era de praxe, né, de esperado, e enfrenta nas oitavas de final o Palmeiras, e o jogo da volta é fora de casa, é lá no Allianz. O primeiro jogo é, na minha opinião, o maior e melhor partida do Flamengo sob o comando do Tite. É um 2-0, gol de Pedro e Luiz Araújo. Luiz Araújo estava comendo na bola à época e podia até ter feito mais, perdeu grandes chances de gol. O Flamengo leva uma vantagem para São Paulo e aí depois ele é amassado completamente no jogo da volta. O Palmeiras faz o gol com o Vitor Reis logo no comecinho da partida e é só Palmeiras o tempo todo. O Flamengo tentando sobreviver. Tem um gol anulado do Palmeiras ali na reta final, quase no último minuto, e o Flamengo passa no agregado por 2-1, mas assim, uma partida ótima no jogo da ida, uma partida muito abaixo no jogo da volta, e é a cara do Flamengo do Tite, que nunca conseguiu ser bom ofensivamente e também nunca conseguiu dar nenhuma segurança defensiva. E com o Tite foi indo até pegar o Bahia, que já foi, de novo, mais ou menos a mesma questão. Ganhou fora de casa, ganhou lá no Bahia 1-0 com gol do Bruno Henrique e jogou muito mal. Mas o Flamengo, assim, jogou muito mal. O normal era o Rogério Ceni ter ganho essa partida aí por 2, quem sabe até 3, tá? Mas um 2-0 pro Bahia seria um placar totalmente comum. Só que, né, diretor, o Rogério Ceni tem algum problema com o Mengão. Só perde. A lei do Carpini não é aplicada ao Rogério Ceni, ele é a exceção à regra do Carpini. Ele é o anticarpinismo e como a estatística diz, foi e perdeu essa partida e também perde a volta. Na volta, sim, o Flamengo joga melhor. É um Flamengo que estava em reta final do Tite, mas era antes da eliminação pro Peñarol ainda, logo antes, e estava naquela, era uma volta de data FIFA, parece que o time tá se encorpando, né? Porque faz um bom jogo contra o Bahia, ganha com gol da Arrascaeta, o sempre decisivo Arrascaeta. Até então, jogando a Libertadores e Copa do Brasil. Jogando a Libertadores e Copa do Brasil. E Brasileiro. A Copa Mundial do Brasil. Porque o Flamengo poupa o brasileiro, poupa a Libertadores para ganhar a Copa do Brasil. E assim, não é desmerecendo o título. É claro que é um grande título, é um título nacional, quem não quer ganhar. Mas é o terceiro de mais importância. O Flamengo, por exemplo, poupou na Copa do Brasil para enfrentar o Palmeiras no Brasileirão, de novo. Poupou no Brasileirão para enfrentar na Copa do Brasil foi quem? Enfim, poupou no Campeonato Brasileiro do São Paulo, quando era líder. Corinthians.
Não, do Corinthians também, mas aí já estava perdido. O Flamengo era líder do Campeonato Brasileiro, poupa os jogadores para jogar a Copa do Brasil. Depois o Flamengo tinha chances de pegar a liderança, poupa contra o Palmeiras. E assim, é um ano dedicado a ganhar a Copa do Brasil, que tá errado, porque é o terceiro título mais importante. Você não pode ter seu ano inteiro voltado a isso. Inclusive tem uma estatística muito legal, que desde 2019... o Flamengo tem um aproveitamento de aproximadamente 20% nas partidas que antecedem jogos da Copa do Brasil. Para você ver que o Flamengo ele realmente decai muito e o fato dele não disputar o Campeonato Brasileiro há 4 anos, desde a campanha dessa camisa aqui, diz mais ou menos como o Flamengo trata as competições e o valor que dá na Copa do Brasil. E é claro, que o torcedor fica muito feliz de ganhar, mas o Flamengo é uma equipe que pede mais. E assim, enfim, foi a última participação do Flamengo sob o comando de Tite, foi nessa vitória aí sobre o Bahia, 1-0, e aí pega a semi com o Corinthians. Só que até aí o Flamengo no meio do caminho é eliminado num vexame contra o Peñarol, não consegue fazer nenhum gol em 180 minutos e o Botafogo foi lá e mostrou como é que se faz, né? Logo na primeira partida meteu logo 5-0, porque o time do Peñarol de fato não é nada demais, é um time comum, comunzaço, nem conversa na mesma prateleira. Mas o Flamengo de Felipe Luiz assume, inclusive, o primeiro jogo do Felipe Luiz é contra o Corinthians. Nessa vitória por 1-0 que caberia mais. Jogou para empilhar mais chances, jogou para empilhar mais gols. Fez uma boa partida. O primeiro gol do Flamengo sob o comando do Felipe Luiz é de um lateral esquerdo, Alexandro, que foi uma baita contratação. Principalmente porque o Ayrton Lucas ele não vem cumprindo as expectativas, as demandas defensivas, as demandas ofensivas. É um cara que está numa má fase, está tendo muitas dificuldade para organizar o time do Flamengo, para dar sequência às jogadas, e a bola no segundo pau era um desespero, anda muito mal o Ayrton Lucas, e aí o Alexandre chegou e foi assim a principal peça das contratações recentes que mudou o patamar desse Flamengo, porque realmente a lateral esquerda estava muito complicada. O Alexandre faz um grande jogo, faz um gol, e o jogo da volta é lá em São Paulo, e o Flamengo tem um jogador expulso, o Bruno Henrique é expulso aí por um pé alto, logo no começo da partida, e o Corinthians, com 28 minutos de primeiro tempo, tem um jogador a mais, por um tempo e meio praticamente, e não consegue criar nada muito por causa também da visão do Felipe Luiz, que coloca o Fabrício Bruno no jogo, fecha ele uma linha ali de 3 zagueiros, bota uma linha de 5 e o time entra na partida, acaba, o Gerson destrói com o meio campo desse jogo praticamente sozinho, ele domina o meio campo, decisões erradas do Ramon Dias também, aí teve provocação pra lá, Mateuzinho falando de clima hostil, Wesley respondendo. O Flamengo passa numa partida que, na minha opinião, ela é patética, quase vexaminosa do Corinthians, não por ser eliminado, mas por atuar como atuou, com um jogador a mais, mas isso não tira os méritos do Flamengo. E aí a gente chega no momento, na grande final, o momento de salvar o ano. Porque, inclusive, até já tinha falado isso antes, eu não encaro o ano do Flamengo como bom, por ter ganho a Copa do Brasil, porque é um ano que o Flamengo não disputa a Libertadores por muito tempo. É um ano que o Flamengo não disputa quase que em momento nenhum o Campeonato Brasileiro. Já há umas 10 rodadas atrás, o Flamengo já tinha largado o Brasileiro e ganha a Copa do Brasil. E assim, é um ano muito aquém, um ano que o Flamengo projeta errado, tem muita lesão, algumas dessas em funções do mau planejamento. De La Cruz joga quase que o Carioca por mais tempo do que ele joga o Campeonato Brasileiro. É um ano todo atordoado, um ano de más decisões do começo ao fim, por isso não esconde o mau ano do Flamengo. O ano do Flamengo é ruim, sim, mas por ter ganho a Copa do Brasil, por os menos críticos, dá pra dizer que foi um ano ok. Um ano ok, mas na verdade ele é de regular para ruim. O ano do Flamengo, que começa aí a recuperação do ano, né, para não ser péssimo, foi nessa partida contra o Galo que surge a estrela do Gabigol. Flamengo e Galo no Maracanã. O Flamengo faz uma partida muito superior ao time mineiro. O primeiro tempo é quase que um amasso. O Galo demora a entrar no jogo. E o Gabigol, que tinha até aquele momento a mesma quantidade de gols que o goleiro Tadeu, eram 5 gols. E se você for ver, os 5 gols eram no Juventude, Criciúma, no começo da Copa do Brasil, lá atrás, no Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Enfim, eram gols praticamente irrelevantes. Chega na final e o Gabigol decide com 2 gols. Ele participa, inclusive, do primeiro gol da Arrascaeta, faz os outros 2. E também é uma história meio que de superação como ídolo, mas a gente vai falar mais pra frente quando a gente for falar de Gabigol. Primeiro jogo da final, o Allan Kardec diminui pro Galo. Allan Kardec, que é outro que não tinha feito um gol no ano de 2024, faz logo no momento decisivo e deixa tudo aberto. Tava aberto a final para ser decidida ali na Arena MRV, que inclusive ia editar o primeiro campeão da Arena do Galo, né? Que acabou sendo o grande rival por parte do Galo, que é o Flamengo, foi campeão. O jogo foi assim,
do jeito que mais ou menos a gente esperava. O Galo pressionando, entrou na partida pressionando, tirou a saída de bola do Flamengo, que demorou muito para se reencontrar, mas mesmo assim, em algumas estocadas, o time conseguia criar, principalmente com o Wesley, que foi o melhor jogador rubro-negro dessa final. A evolução do Wesley, ela é gritante. Como melhorou defensivamente, é um cara que tem muita força física, muita imposição, e isso já era visto até nos momentos ruins. Ele é um cara que defensivamente ajuda muito, a tal da bola no segundo pau, que é tão pesadelo aí para laterais, para Ayrton Lucas, inclusive. No Wesley não é um problema, ele ganha quase todas, e ofensivamente melhorou bastante, é um jogador que ele foi melhorando, foi evoluindo no seu jogo, não é um primor de talento técnico, mas que vem se encontrando e vem sabendo como construir mais e mais. Foi o melhor jogador na soma dos 2 jogos da final, o melhor jogador por parte do Flamengo. Ele dá um bom passe para o Arrascaeta, que cabeceia por cima, depois tem uma chance que o Gabigol meio que fura, e o Galo também encontra sua chance na saída de bola errada do Rossi, que não faz uma boa final. Inclusive a gente vai falar daqui a pouquinho da grande falha dele, mas o primeiro tempo acaba 0-0, o Galo pressionando, mas sem criar chances claras de gol. Faltou o Hulk num dia mais inspirado, o Paulinho era quem mais conseguia colocar a bola no chão para dar continuidade para as jogadas, só que não foi o suficiente para fazer o gol. E o Scarpa, que é a minha grande crítica a esse time do Milito, é um treinador que eu critico muito, eu acho ele um treinador ok. Assim, não vejo o Milito como nada demais. O Scarpa joga muito longe do gol, joga longe do Hulk, longe do Paulinho. Ele que talvez seja o jogador que tenha mais capacidade para criar jogadas ali no meio campo. Ele está sempre afastado, sempre longe do jogo. E o primeiro tempo se encerra no 0-0. No segundo tempo, o Galo volta com o Allan Kardec para jogar ali, para ter mais força, mais peso dentro da área. E aí o Galo entrando com uma superioridade numérica ali de 5 homens contra os 4 defensores do Flamengo. Inclusive, o Flamengo sofria muito, porque o Galo levava a bola para a linha de fundo com o Arana ali, às vezes com o Scarpa, levava para a linha de fundo, e aí a defesa do Flamengo baixava, e essa bola na entrada da área estava entrando muito. No segundo tempo, para resolver essa situação, o Fabrício Bruno entra para resolver, para compor essa linha de 5, para fazer uma recomposição, principalmente na lateral direita do Flamengo, e liberar o Wesley. Isso resolve o Flamengo. O Felipe Luiz teve uma baita leitura, e o Bruno Henrique entra no lugar do Gabigol, porque era o que o jogo estava pedindo. As bolas longas que entravam pro Galo tinham que começar a entrar pro lado do rubro-negro. E era o lançamento que o Bruno Henrique ganhava de cabeça, e logo com 6, 7 minutos de segundo tempo, o Bruno Henrique tem 2 chances claras de matar. E o melhor jogador dessa final foi o Everson, que fez defesaça atrás de defesaça. Essa do Bruno Henrique foi um posicionamento puro. Depois ele ainda faz 2 defesas no chute do Bruno Henrique, né? Um no contra-ataque que chuta no peito dele, e a outra que ele para, o Bruno Henrique tenta cavar, ele pega a bola por cima. A partida do Everson é gigante. Se o Galo fosse campeão, ela passaria assim, herói da partida. Mas quando o Flamengo equilibra a superioridade numérica atrás, faz a recomposição na entrada da área e tira essa vantagem numérica do Galo com o Allan Kardec, o jogo vira do Flamengo. O Galo sobe desesperadamente, muitas vezes até desorganizado, e nos contra-ataques era chance pro Flamengo matar. O Alexandre teve uma inacreditável que perdeu, o Michel teve outra inacreditável que perdeu, e aí tava começando a criar um roteiro do quem não faz leva. O Flamengo não matava o jogo. E aí teve a fatídica bola de Allan Kardec, né? Que não viu ela vindo. A bola chegou, era nas mãos do Rossi, cruzamento, nas mãos do Rossi. Ele cata a borboleta, vai muito mal o Rossi. A bola passa dele, quica em cima da linha do gol. E o Allan Kardec, o vascaíno Allan Kardec, né, diretor? Muito bom. Allan Kardec muito deu bom esperança. No Vasco. Deu esperança aí, né? Mas aí chegou no segundo jogo, essa na hora de matar. Molezinha. Não foi não. Foi não molezinha. Foi. Dava pro Flamengo ter matado antes. Jogo. Esse segundo jogo podia ter sido um WO que tava não, que isso. Teve o acredito e tudo. O Allan Kardec, ele fura a bola que tava quicando em cima da linha. E aí você vê que é a crítica que o Allan Kardec não consegue jogar no Galo é por causa de lances como esse. Aí no contra-ataque, o Plata faz bola arrancada do Bruno Henrique, mansa o Plata faz uma jogadaça e faz o gol. E aí acabou com a Arena MRV, literalmente, né? Fogos, bombas, a gente vai falar disso também mais pra frente. E o Flamengo... Jogaram um hambúrguer lá pro Rossi. Que ameaçou comer. Ele ameaçou comer. Oh, meu Deus. Faz parte do lúdico, né? Do lúdico. Flamengo se consagra, enfim, campeão da Copa do Brasil, campeão merecido. As chamadas 2 finais, assim, o Flamengo foi melhor mesmo, teve mais chances, criou grandes chances. E aí, é o campeão que não resolve o ano, mas dá um alívio, dá
vamos dizer assim, é o mínimo, né? Nessa Copa do Brasil, o maior sufoco do Flamengo foi contra o quê? Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras? Foi, o jogo da volta, o Flamengo foi amassadíssimo. E que fica de reflexo o mau trabalho que é o Tite. Porque em 4 jogos de Copa do Brasil do Felipe Luiz, o time joga infinitas vezes melhor do que o time do Tite. O Felipe Luiz, pra mim, ele é o grande personagem dessa reta final de Copa do Brasil, porque ele conserta o jogo contra o Corinthians, ele conserta o jogo na final contra o Galo, e é o grande autor aí. E também, diretor, tivemos depois do título da Copa do Brasil, Gabigol revelando que não fica no Flamengo por algumas questões. Em parte ele tá certo, em parte ele tem sua culpa também. Quando ele fala que a diretoria apertou a mão dele e depois faltou com a palavra, ele tá correto. Porque o que aconteceu? O Marcos Braz ali, o Spindle, fizeram um termo, assinaram não, mas assim, botaram um contrato, apertou a mão do Gabigol, botou a proposta de renovação na frente dele, o Gabigol aceitou, e aí depois, muito por pressão de internet, por andar das coisas, o Landim... O Tite não gosta do Gabigol. Calma, a gente vai chegar lá. E o Gabigol não gosta do Tite. A gente vai chegar lá. O Landim chegou e voltou atrás e falou, não vamos assinar. E aí, a partir daí, foi uma rixa entre diretoria e Gabigol, que é muito difícil resolver, porque assim, você ser empregado, porque querendo ou não, o Gabigol é um empregado, de alguém que você não confia, alguém que, assim, que falta com palavra com você, é complicado. Mas o Gabigol teve suas culpas também, tá? O doping é culpa dele, foi uma falta de profissionalismo dele. O fato dele não jogar bem há 20 meses, porque, assim, por mais que ele tenha feito essa grande final, não justifica 20 meses de más atuações, isso também pesa. Pesa o fato de, por exemplo... Camisa do Corinthians. A camisa do Corinthians, ele estar mal fisicamente. E aí também tem a questão que ele falou que ele teve um treinador que não respeitava como jogador, que é o caso do Tite. Tite odeia o Gabigol. E aí vem uma crítica pros dois, tá? Porque assim, o Tite, ele tem a razão de não gostar de um estilo de jogo. Ele prefere um atacante pivôzão, que nem o Pedro, referência. E não tem problema nenhum nisso. Ele não gosta do Gabigol porque o Gabigol xingou ele. Então, aí eu vou chegar lá. Calma, diretor. Você tá com muita raiva do Gabigol. Calma. Eu tô dando razão pra ele. Calma. O Tite aí que vacilou. Aí o Tite, O Tite, assim, por mais que ele não goste do estilo de jogo, ele tem que entender que o Gabigol é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, é um grande jogador, e você não trabalhar com ele em hipótese nenhuma é difícil. Inclusive, o Tite, quando questionado por que Carlinhos e não Gabigol numa partida de Campeonato Brasileiro, o Tite ainda fala que é porque o Carlinhos é decisivo. Aí é complicado, não pelo Carlinhos, né? Mas, se comparar o poder de decisão de Carlinhos com o Gabigol, é complicado. E eu também não tiro toda a razão do Tite quando você tem o Gabigol que xinga ele em trio elétrico, mas assim, ele é o comandante, ele tem que ter a razão, assim, superior. Ele tem que ser um cara mais centrado, um cara mais frio. Botar esse debaixo do pano, o Tite não conseguiu fazer nada, a gestão de elenco dele é muito ruim, trabalho péssimo. E aí o Gabigol, que já tinha rixa com o Tite, depois ele até agradeceu o Felipe Luiz, que meio que recuperou essa reta final dele, e falou da diretoria, falou que não tinha crime, recebeu a proposta do Cruzeiro e foi embora. Falando aqui agora como torcedor, o Gabigol, assim, o torcedor rubro-negro, ele não tem que achar raiva, sentir mágoa do Gabigol em momento nenhum, só tem que agradecer. A palavra que serve é de obrigado, porque é gratidão, não tem o que mais falar. O Gabigol entregou tudo que ele poderia entregar ao Flamengo. Você tá Lógico que eu tô, pô. É o maior que eu vi com a camisa do Flamengo, é ele. Inclusive, se você perguntar pra qualquer torcedor, assim, de 40 anos pra menos, todo torcedor do Flamengo, quando você pergunta qual o dia mais feliz da sua vida, é a final da Libertadores de 2019. O Flamengo, o Gabigol resgata o sentimento de grandeza quando se trata em relação à Libertadores do Flamengo. Eram 38 anos sem chegar. E quando um cara é responsável pelo melhor dia da vida de 40 milhões de pessoas, não é pouca coisa, só tem que agradecer, ele fez muito mais do que era. Ele foi a encarnação de um torcedor em campo. Eu amo o Zico é muito mais ídolo. O Zico é intocável, o Zico é entidade, ele é o ídolo máximo. Mas o Gabigol foi o jogador que mais representou a torcida dentro de campo. Assim, ele era a encarnação do torcedor dentro de campo. Debochado, provocava, era um egocentrismo do bem, quando se trata de Flamengo, assim. Do bem, porque você... então, porque ele representa o torcedor, ele era o torcedor em campo. O Zico ele já tinha, ele não provocava, né? Ele tinha essa questão que até engrandece mais ele e outros quesitos, e que é o maior de todos, não se compara, tá? Não tô comparando o Zico e o Gabigol. O Gabigol é muito chato. Então, e aí vem o ponto. Chato. O fato de você ter um jogador que todo mundo odeia, todos os rivais odeiam, e você ama, e ele ama o clube, é uma relação diferente, ele é um negócio assim que ele funciona muito bem, tem uma ligação, o torcedor do Flamengo, ele quer
que os rivais odeiam o Gabigol. Porque, assim, faz parte de uma relação umbilical. Então, alguém que entregou tanto pro Flamengo, entregou tanto pro torcedor do Flamengo e fez muito mais do que deveria. Ele foi a encarnação do torcedor em campo. Quando você olhava pro Gabigol, você olhava pra si mesmo dentro de campo. Não tem como falar outra coisa que não obrigado. E agora tá seguindo novos rumos no Cruzeiro. Egoísta, né? Porque foi falar disso bem na festa do título. Eu não achei egoísmo, não. Precisava falar. Eu não achei egoísmo, não. É porque eu também tá chegando num ponto que o povo é muito afetado com tudo, cara. Se seu time é campeão brasileiro e você tá mais importando com o Gabigol do que com o título, cara, não é campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, né? Ele se importou mais com ele do que Não, não com foi. o time. Perguntou pra ele. Era o momento de dizer. Não vejo problema nenhum em dizer. E aí vai pra gente, sabe por quê? Porque nos anos 90, o cara falava na lata e todo mundo fala, olha como era o futebol de verdade, né? Hoje em dia ninguém fala nada, não sei o quê. E aí o Gabigol, que é também um dos poucos remanescentes desse futebol noventista, provocador, ele gera esse sentimento. E não foi egoísta. Achei que foi normal dele. Falou, sentiu o que tem que falar. Essa Copa do Brasil, sabe o que foi? Diga. Artilharia. Artilharia? Quem foi os artilheiros? Foi ele, Vegete, do Vasco da Gama, com 7 Pirata? gols. O Pirata com 7 gols, artilheiro da competição. E quem foi o artilheiro da final? A gente não tá falando da final, a gente tá falando do contexto todo, de todo o campeonato. E na final, Gabigol deixa o Flamengo como chegou. Decisivo, gigante, histórico. Vamos para os números, diretor? Tu, Gabriel Barbosa, o Gabigol? Maior artilheiro do Flamengo no século XXI, com 160 gols. O sexto maior artilheiro da história do Flamengo. O terceiro maior artilheiro da Copa do Brasil, com 32 gols. O Fred tem 37. Faltam 5 aí pro Gabigol chegar. Pode chegar aí com a camisa do Cruzeiro. É o quarto maior artilheiro da Copa do Brasil, pelo Flamengo. É o sexto maior... É o sexto maior jogador com gols em finais na história do futebol. São 16 gols aí. Campeão 2 vezes da Libertadores, 2 vezes do Campeonato Brasileiro, 2 Copas do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana, 2 Supercopas do Brasil e 2 Campeonatos Cariocas. É o maior artilheiro brasileiro na Libertadores e o maior artilheiro do Flamengo na Libertadores aí com 30 gols. E ele tem... acaba aí com 316 jogos, 160 gols, 42 assistências. Ele foi rei da América, foi o melhor jogador, por mais que não tenha ganho o prêmio, do Brasileiro de 2020. Ele é responsável por esse renascimento do Flamengo de 2019 pra frente. Não renascimento, mas assim, em termos de título, essa segunda grande geração de ouro tem um nome, tem um rosto e tem uma comemoração. É o Gabigol. Que vai pro Cruzeiro, diretor. Um Cruzeiro que vai pagar aparentemente 3 milhões de reais aí pro Gabigol mensal. É um valor alto, é uma aposta. E ele vai pra um time, ele sai pela porta da frente, sai decisivo, ele sai pra um clube que não tem uma grande rivalidade com o Flamengo, vai voltar pro Maracanã aplaudido toda vez. E eu, como torcedor, não vai o Gabigol em hipótese nenhuma. Tudo que ele fez, gigante. Obrigado, Gabriel Barbosa. Gabigol e Copa do Brasil, a partir de hoje, já é passado. Esquece. Não, mas o passado não se apaga, o passado tá escrito. Mas vamos pro futuro, Isso aqui é um programa de atualidade. Já é passado. Já que a temporada do Flamengo acabou, porque certos integrantes aí da direção acham que o brasileiro não vale a pena ser disputado, aparentemente. Inclusive, só uma curiosidade, pra fechar mesmo o Gabigol, diretor. Vai, mais uma. A última. A última. Dunchi, que tá se elegendo aí pela chapa do Landim, o pai dele desfez do Zico. E o filho, da chapa dele, tá se desfazendo do Gabigol. Medo, hein? Medo do que pode ser se o Dunchi for eleito. Não que eu tenha muita confiança em todo mundo, mas enfim, vamos lá. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, até porque passou, né, diretor? Águas passadas. Não, o campeonato que tá acontecendo é o brasileiro. Temos Libertadores. O galão da massa aí não venceu, mas tem a Libertadores. O Botafogo tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro. Cara, o Galo não ganha essa Libertadores mais. Pode ganhar, é final, pode ganhar. Apesar que o Everson falou que se chegasse em final não perdia e perdeu, mas tudo bem. Botafogo e Cuiabá, 0-0. Passar aqui, já que passamos muito tempo em Copa do Brasil, vamos passar mais rapidamente aí. Botafogo, que de novo tem um Cuiabá. Ficou mais animadinho, hein? Tá mais animado agora? Porque a tristeza, né? Um momento de reflexão. A despedida do Gabigol. Afetou aqui. Esquece o Gabigol. Afetou, não posso. Botafogo e Cuiabá. Cuiabá, que é uma pedra no sapato aí do botafoguense. Quem não lembra, em 2023, o gol do Pita, ele é um gol responsável por acumular ainda mais o desespero do Botafogo. E foi um gol muito questionado. O Texas até botou inteligência artificial pra ver, pra arbitragem e tal. E do mesmo jeito que derrapou lá, derrapa agora de novo. O Botafogo jogou melhor, teve mais chance de gol, mas muita cera do Cuiabá. O Botafogo também faltou botar a cabeça no lugar, um pouco mais de tranquilidade para botar a bola pro fundo da rede e reabre o campeonato, né? Porque o Palmeiras vence e aí reabre o campeonato, mas assim, ainda acho que tá muito encaminhado pro fogão. Vitória e Corinthians, 2-1
do bando de louco. Primeiro tivemos um lance aí, bem Hugo Neneca, não querendo desmerecer o goleiro, até porque eu gosto muito do Neneca, pra mim é um dos goleiros com mais potenciais no Brasil e no mundo, é muito novo, mas ele ainda tem que consertar essa parte no jogo dele, que é ser mais estável, estabilidade. Ele faz muitos jogos, 80, milagre, e aí um lance bobo, às vezes ele põe tudo a perder de uma partida específica, foi o caso aqui contra o Vitória, que ele quase foi o vilão, uma saída de bola errada com os pés, que não é o forte dele. É muito parecido com o lance, inclusive, que ele tenta driblar o atacante do São Paulo quando ainda estava pelo Flamengo, mas dessa vez o Corinthians com gols de Yuri Alberto, que é, cara, Yuri Alberto aí vai ser artilheiro do brasileiro, hein? E é o subestimado Yuri Alberto, sou fã, jogador muito subestimado, chamo ele de bagre, mas aí, com cabeça no lugar, com um time que entende suas principais características, vem fazendo gol atrás de gol, e temos que falar de Memphis também. 10 gols do Yuri Alberto, hein? 10 gols e o Estevão, se eu não me engano, tem 12. 12 gols. Isso. Então, dá pra chegar, hein? Dá pra chegar. O Corinthians, o que tem o Memphis como... Ele é acima da média, assim, sempre soube que é acima da média, e é legal ver um cara que não vem pro Brasil pra passear, né? Ele vem pro Brasil pra jogar bola. Inclusive, ele tem aqui, ó, 3 gols e 4 assistências em 10 jogos e em jogos decisivos. Aquele gol de falta contra o CAP, partidas decisivas, assistências decisivas, como foi agora. Fortaleza e Vasco, diretor? Não teve esse jogo, só um time jogou. O Vasco, a temporada do Vasco já acabou e ele, desde o jogo com o Botafogo, resolveu que não vai mais jogar, só vai entrar em campo. Perfeito. Eu achei uma boa, tá dito. Palmeiras e Grêmio. 1-0 Palmeiras, com um amasso. Primeiro que o Renato Gaúcho tá de sacanagem, né? Porque foi um amasso do Palmeiras. E aí ele vem pra coletiva falar que o Grêmio soube sofrer. O Marquezinho fez 16 defesas, ele recebeu nota 10. Só de defesa que fez. E uma hora não aguentou o chute do Dudu, espalmado, o Estevão botou pra dentro. Era pra ter sido 2, 3, 4. O Palmeiras, assim, jogou muito mais bola. Era pra ter sido um amasso. E aí o Renato Gaúcho chega na coletiva e fala que soube sofrer, que se não tivesse saído aquele gol, ninguém tava falando disso. Ele é bom de se esquivar e é um trabalho ruim que ele vem fazendo com o Grêmio. Só que, claro, o Renato Gaúcho, ele nunca vai admitir que o trabalho dele é ruim. É sempre alguma outra condição que é resultado da derrota. E o Palmeiras reentra no Campeonato Brasileiro com essa vitória, até porque o Botafogo derrapa e ainda existe ali a possibilidade do título brasileiro. Já teremos um Palmeiras e Botafogo, né, diretor? E teremos o Palmeiras e Botafogo logo depois da final da Libertadores, e aí a gente tem que ver como vai estar o ânimo do Botafogo, ganhando ou perdendo, né? Porque se ganhar pode estar em ritmo de comemoração, tem que botar a cabeça no lugar, e se perder, não pode deixar o mental do Botafogo, que vem sido frágil nos últimos tempos, afetar. Última rodada. Vai ser pegado. E vamos pro palpitômetro. Como é que tá, diretor, a situação aí das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro? E agora tem o Flamengo e Galo de novo aí também, né? Que não vai entrar no palpitômetro, mas... Jogo como festivo pro Flamengo, né? E porque pro Galo já não vale nada, dificilmente vai pegar a Libertadores, o Flamengo acabou o ano, vai ser só pra torcer e despedir do Gabigol. 34ª rodada. Diga, diretor. Corinthians e Cruzeiro. Corinthians e Cruzeiro. Empate. Red Bull Bragantino e São Paulo. Red Bull Bragantino que tá numa situação cada vez mais delicada, hein? Eu vou botar a vitória do Tricolor Paulista. Clube Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. É outro que perdeu nessa rodada, é outro que tá se afundando, mas vai ganhar do Atlético Goianiense, o pior time do campeonato. Quem vai ganhar? Atlético Paranaense ganha do Goianiense. Criciúma e Vitória. Outro jogo que vai decidir muita coisa e, eu não queria que nenhum dos dois caísse, cara. Vou botar um empate. Grêmio e Juventude. Grêmio e Juventude aonde? Não é na Névoa? Não, na Arena do Grêmio. Então vai dar Grêmio. Cuiabá e Flamengo. Outro jogo aí que já não vai falar de nada, porque o Flamengo largou o brasileiro, mas vai dar Flamengo. Bahia e Palmeiras. Bom jogo, hein? Bom jogo, mas vai dar Palmeiras, porque assim, é sangue no olho pra tentar alguma coisa. Clube Atlético Mineiro e Botafogo. Fogão, tá brigando por algo, né? Vasco e Internacional. Putz, o pior que tá assim, tudo se encaixando pra uma terceira derrota seguida do... O Vasco só entra em campo, ele não joga. Então, Internacional. Fluminense e Fortaleza. Fluminense, que é outro aí que perdeu, mas perdeu pro Inter e agora vai pegar o Fortaleza. Cara, Fortaleza, vai dar Fortaleza. Eu tô torcendo pro Bahia, pro Palmeiras e pro Clube Atlético Mineiro nessa rodada. Aí tentem descobrir o porquê. Vamos então dar uma passada no rebaixamento. Como é que tá essa briga, diretor? Você pode dar uma olhada pra gente, hein? Rebaixamento. O Vasco não tá participando do rebaixamento depois de 5 anos. Fala dele. 5 não, né? Que foi rebaixado. Fala dele. Bom, em último, o Atlético Goianiense com 26 pontos. Esse caiu. Cuiabá também com caiu. 29 pontos. Também caiu. Depois a gente tem o Clube Atlético Paranaense com 34 pontos. E esse tá na briga.
Red Bull Bragantino com 36. Olha a situação. Juventude com 37. Olha a situação. Criciúma e Fluminense também com 37. Ai. E eu acho que aí até o Vitória com 38 pontos, esses são os que estão lutando. O Grêmio já Grêmio vai cair, tem 39 pontos. O Grêmio já vai escapar. Por mais que o Renato Gaúcho aí, né, venha fazendo um trabalho ruim, vai escapar. E agora, para encerrar o programa aí, vamos só dar uma passada rapidinha no futebol internacional. Brighton ganha do City, quarta derrota seguida do Manchester City, princípio de crise, não acontecia desde 2021, um jogo que o City começasse ganhando e levasse a virada, o primeiro jogo em que o Haaland faz pelo gol pelo Manchester City e o City perde, será um princípio de crise, mas ainda é segundo colocado. Liverpool e Aston Villa, Liverpool tá aí o melhor ou segundo melhor time da Europa, Mohamed Salah de novo destruindo o jogo, é uma relação muito legal do Arne Slot com o Liverpool aí, que vem se criando, melhor começo de um técnico na história do futebol da Premier League, 10 gols e 10 assistências pro Salah, a quarta temporada que ele consegue esse feito, e ele fez gol e deu assistência na mesma partida, aqui em 31 oportunidades, tá apenas 5 atrás do Rooney, que tem 36, é o recorde. Salah é gigante. Salah é gigante, tem que renovar, hein? É o faraó. O faraó, segundo, porque o primeiro é o El Shaarawy. É verdade. E também ele tá a 5 aí assistências de entrar no top 10 assistências da Premier League. Chelsea e Arsenal, um jogo entre duas equipes que vem tentando se entrar, quem sabe, numa briga ainda mais profusiva. O Chelsea eu acho que não vai ser pelo título, o Arsenal ainda tem esse sonho. O Havertz muito xingado, porque é jogador do Chelsea. E o Odegaard, que foi a grande novidade, voltando de lesão, arrumou um pouco mais esse time do Arsenal, que era um time muito físico, sofria para criar chances, e era uma chance criada do Odegaard que saiu o gol do Arsenal. Depois o Chelsea ainda empata com um bom Pedro Neto, um golaço de fora da área. Robert Sanchez, falando do lado do goleiro do Chelsea aí, acho que é um goleiro um pouco aquém das necessidades. Empate justo, mas que não é bom para nenhum dos dois. Real Madrid, 4-0 Osasuna, Vinícius Júnior metendo um hat-trick. Real Madrid precisava de dar uma resposta. O Vinícius Júnior não é bom não, cara. Ele nem merece ganhar nada. Não merece não. Merece não. O Rodri é bom. Real Madrid que vem de uma temporada muito ruim, perdeu o Toni Kroos, atrapalhou muito o jogo, o Mbappé ainda não se organizou ali, ainda não achamos o espaço do Mbappé na equipe. E uma vitória que o Real Madrid deu a resposta, mas assim, o Vinícius Júnior deu a resposta. Bom mesmo são os racistas, né, que ficam aparentemente, né, porque pois não tem punição, porque, cara, não tem nada. Uma grande chance que o mundo do futebol teve pra, né, colocar em xeque isso, essa questão do racismo. Volta de novo. Eles preferiram continuar com isso aí. Vinícius Júnior que também fez o gol contra o Milan. Obrigado, Europa. Obrigado. Vinícius Júnior que também fez o gol contra o Milan aí pela Champions League, que o Real Madrid perde de novo jogando mal. É um time que sofre muito sem Kroos. Agora tá lesionado. O Lucas Vázquez lesionou. O Rodrigo tá fora de 2024. E o Militão também, uma lesão séria, uma ruptura aí no joelho, que pode dar muitos problemas. Esse Real Madrid não vem dando... O Rodrigo machucou também, né? Então, fora de 2024, não joga. E o Real Madrid que vem derrapando, tá se complicando na Champions League, enfrenta o Liverpool com cheio de desfalque do lado do Real Madrid. Vai ser complicado, mas vence o jogo antes da data FIFA e Mbappé ainda não deu a resposta que esperava. Real Sociedad 1-0 no Barcelona, uma vitória que veio de novo falando de lesão, Yamal machucado, vai passar 3, 4 semaninhas fora, Lewandowski vai ficar 10 dias fora, vai perder a data FIFA, e o gol do Barcelona que foi mal anulado pelo impedimento semiautomático. Assim, a tecnologia uma vez ou outra erra, mas já é necessária, ela tem que ter, e jogar com o Real Sociedad, por mais que não seja uma grande temporada da Real Sociedad, jogar lá é difícil, é umas armadilhas para os times que enfrentam de fora, e não é por essa derrota que o Barcelona não é um dos melhores times da temporada, até porque é. E o Ancelotti tá dizendo aí, né, que é excesso de jogo, machucou. Imagina se ele jogasse mesmo aqui no Brasil. Aí, pra tu ver como é que a gente é uma bagunça. A CBF ainda vai tentar arrumar o calendário, o estadual vai começar antes, vai ter o Super Mundial. Quero ver como que vai ser isso. E aí, falar também de coisas, sabe o que me deixa louco? Não é nem isso. O que deixa maluco é esse quadro. O quadro Tá Maluco da semana. Tá maluco aquele quadro em que você chega em 2 finais de campeonatos decisivos, só que aí já perde a primeira e você já não consegue entender qual é a sua confiança pra jogar outra. Tá maluco é quando o seu ídolo, você tá felizão comemorando o título, muito legal, né? Caraca, já seu ídolo chega e fala, vou embora. E aí tu bate a depressão e você não sabe mais se tá feliz ou triste. O Tá Maluco é quando você se livra do rebaixamento antes, você tá feliz, né? Pô, não tem mais rebaixamento, o seu time não entra em campo contra o maior rival, não entra em campo depois contra o time... Esqueceu de jogar bola,
boa, né? Tá maluco é quando o seu centroavante, que poderia ser artilheiro aí da Copa do Brasil, ele se machuca não jogando pelo seu time, jogando pela seleção brasileira. Tá maluco é quando você tropeça por um Cuiabá, que já aconteceu alguma vez em 2023, agora volta a acontecer de novo. Tá maluco é quando o Rogério Ceni não consegue mais ganhar do Carpini, e aí começa uma loucura, porque ele vai contra a regra do Carpini mesmo, hein, Rogério? Pelo amor de Deus, é o quadro Tá Maluco da semana, e o Tá Maluco vai pra parte da torcida do Galo, pra organização da MRV, porque não existe algumas coisas, não existe institucionalmente o Galo meter aquele videozinho que, nós somos sempre prejudicados, se perder é roubado, e não sei o quê, inflar ali um sentimento de revolta pra jogar um jogo. Não existe institucionalmente fazer isso. Não existe porque, diretor, a gente já tentou entrar, sei lá, com pipoca no estádio, não pode, né? Já vimos criança tentando entrar com pipoca, não pode. Não. Cabeça de porco pode. Cabeça de porco, bomba, maconha pode também, que eu já vi muita maconha em estádio aí. Pode. Os caras arremessaram bombas no estádio, porque aparentemente, diretor, o jogo era na Arena MRV e só o Galo poderia ganhar, né? Porque não pode aceitar a derrota. Jogou bomba, o fotógrafo quase perde o pé, o cara trabalhando, a bomba cai do lado dele, poderia ter tido algo muito pior. Depois os torcedores tentam invadir, tentam quebrar tudo. Outra coisa que me deixa maluco, já que estamos nesse quadro, é no setor de visitante, já tem alguns estádios, aquela rede na frente do setor de visitante, que atrapalha a visão do jogo, e a desculpa que é pra não arremessar coisa no gramado. Isso, o visitante tá na superior, né? Aí o Galo tinha que meter uma rede no estádio inteiro, porque saiu coisa de tudo que é canto, jogaram tudo no Rossi, fizeram baderna, fizeram briga, não sei o que, tentaram invadir. E aí, quando perguntado pro Menin, né, o que ele acha disso, em vez de ele repreender a torcida, porque assim, tem que repreender atos desses, ele fala, não quero falar sobre isso. Então é isso mesmo, então tá certo, né? Então tá certo, aparentemente tem que jogar bomba mesmo. É uma bagunça tão grande que tu pode vender bebida alcoólica, mas faltando 15 minutos pro jogo acabar, a bebida não pode mais vender. Aí não pode. É brincadeira. Cara, e aí sabe o que é louco? Se fosse pra maluco também, tô maluco. Não, maluco. E se fosse pra ter essas bagunças, porque, sabia, aparentemente tivemos 13 mil invasões de gente sem ingresso entrando na partida. Se fosse pra ter essas maluquices aí, deixava o estádio como era antigamente, não precisava ter arena. Vamos voltar ao futebol dos anos 80. Então não precisava ter arena, porque se a desculpa da arena é porque, mais segurança, mais câmeras, a arena mais moderna do Brasil, e acontece tudo isso. A arena é só pra botar o preço caro. Vamos ver. Maluco. Vamos ver qual vai ser. Tudo caro, velho. Vamos ver qual vai ser a punição. E cabeça de animal aí. Vamos ver qual vai ser a punição pro Galo, que não pode se apequenar desse jeito. O clube é um clube grande, não pode se apequenar desse jeito, falando, mas é sempre roubado, mas vamos quebrar tudo porque perdemos. Mas não sei o que. Gente, perdeu, bola pra frente e é o campeão da Arena MRV. Inclusive, pro torcedor do Galo, pra acabar pior, né? Porque o Cruzeiro, no primeiro clássico da Arena MRV, já foi Cruzeiro campeão e agora foi o Flamengo primeiro campeão. Inclusive, Gabigol vai atormentar aí o Galo de novo. A Arena MRV é muito bonita lá de fora. Mas, não dá pra acontecer o que acontece. Inclusive, não dá pra ter ponto cego que tem, não dá pra ter problema acústico que tem. E você quer saber mais o que aconteceu, diretor? Olha só que loucura. Quando acabou, teve a festa do Flamengo de levantar a taça, né? Pediram pra aumentar o som da Arena MRV no talo, no máximo, com o hino do Galo, pra tentar atrapalhar a festa do Flamengo. Gente, perdeu, cara. Perdeu, bola pra frente. E é isso. Dar razão pro Flamengo é triste, viu? Triste, não. Nossa. Quem não perdeu foi você que ficou assistindo até agora. Muita coisa pra falar nesse futebol. Muito obrigado pela sua paciência, obrigado pela sua participação. Comenta aqui o que te deixa maluco. Comenta aqui quem será o campeão da Libertadores. Aí, dia 30, vai ter Libertadores. É Galo. É Galo? Ou será? Botafogo. Um dos dois vai ser, né, diretor? Comenta aqui quem que vai ser, comenta o que te deixou maluco, comenta aí o que você acha do Gabigol, torcedor do Flamengo ou não. E estamos aí na próxima semana comentando sobre tudo que acontecer. Vamos ter data FIFA, aquela dor de cabeça. Data FIFA, né? Sempre você, que me deixa maluco também, mas não positivamente. É isso, muito obrigado por tudo, obrigado pela audiência, obrigado por essa semana. Até a próxima. Tchau. Ia ser muito interessante se vários torcedores do Galo levassem cabeças de urubu e jogassem no gramado. Aí o cara tá... Não que a gente esteja insinuando algo. Não. É bizarro. Não. Jogou até um hambúrguer, pô. Tem bandeirão do Wright no Maracanã agora. Exato. Bandeirão. É isso. De quanto tempo?